verso 32 do capítulo 4, e nós vamos entrar nos primeiros versos do capítulo 5. Vamos ler? Assentados como nós estamos, diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. E diz o texto: grandiosa graça. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, capítulo 5, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Até aqui, palavra do Senhor para as nossas vidas. Esse trecho, essa pequena perícope da palavra de Deus, ela tem muito a nos ensinar, e eu acho que um dos textos que mais confronta o coração da igreja, e principalmente uma igreja que quer ser movida pela graça, porque nós temos aqui um contraste do que é o corpo de Cristo, do que é a igreja de Cristo, em relação àqueles que muitas vezes não compreenderam a lógica do reino de Deus, do Cristo ressurreto, daqueles que ainda tentam barganhar, negociar com Deus. Isso é muito difícil, isso é muito complicado. Deixa eu ver se eu não estou errado no texto, porque eu ontem falei no palavra bíblica, mas se a mente não me falhar, deixa eu ver se eu localizo o mesmo texto para vocês terem uma ideia, que não dá para barganhar com Deus. Não vou achar agora. E aí Deuteronômio fala que com Deus não se barganha, que Ele é Deus poderoso. Aliás, 10:17, Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Deus não aceita suborno. Deus não aceita qualquer tipo de relação, qualquer tipo de culto, que muitas vezes nós é que chamamos de culto. A lógica de uma igreja movida pela graça é entender que a igreja é um corpo de um Cristo ressurreto, em que Ele é o cabeça da igreja. Portanto, temos que agir, nos mover, pensar como Cristo. E essa é a grande questão nos dias de hoje. Olhando para o texto que nós acabamos de ler,
na multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. O que mais nós temos hoje, não estou falando da Igreja Batista de Carvalho, na igreja hoje, que se chama cristã, o que mais nós temos hoje é divisão, é facção, é espírito contencioso, onde as pessoas divergem com facilidade. Meus irmãos, se a gente não puder abrir a boca para trazer reconciliação, perdão, crescimento, é melhor ficar de boca fechada. Porque como é que vai ser uma mente e um coração no corpo de Cristo? A igreja era movida por um único Espírito, e ainda o é. E ainda é. A grande questão é que hoje existe um monstro. Deixar bem claro que ele está gravando ali, pode ser que depois que o pessoal não compreenda e fala que o pastor Josué está falando heresias. Tá? Hoje, lá no Apocalipse não fala que tem bicho de 10 cabeças, tem lá dragão, serpente, um monte de coisa, ok, mas hoje na igreja, para mim tem um monstro de 2 cabeças. A comunidade do Cristo ressurreto é uma cabeça, que tem uma mente e um coração, e a comunidade da instituição, que é algo do nosso tempo exigido por nós. Porque vamos ser sinceros, na época de Jesus tinha estatuto? Na época de Jesus tinha regimento? Na época de Jesus tinha o quê? Amor. O que rege uma igreja é o amor. O que rege uma igreja é entender que aquele que está comigo é meu irmão. O que rege uma igreja não são as regras, os estatutos e os regimentos. E hoje, infelizmente, temos hoje uma realidade presente ainda, que é um resquício do passado, em que um regimento interno tem mais autoridade do que a palavra de Deus, e um estatuto tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Por isso que eu falo que é um monstro de 2 cabeças. Porque enquanto um lado chama a gente para ter uma só mente, para viver a comunidade do perdão, para viver a comunidade do corpo de Cristo, onde um ajuda o outro, nós temos aquela outra área que vamos sempre para a letra, vamos sempre para as regras, que não foi o Senhor que colocou. Precisamos, como igreja, dessa organização, mas ela não pode ser maior. A maior lei que rege a comunidade cristã, movida pela graça, é o amor. É sempre o amor. Então, quando a gente vê pessoas em nosso meio que não atendem os padrões daquilo que nós entendemos que deve ser a igreja, o que deve reger é o amor. É sempre o amor. Porque na comunidade do Cristo perguntaram para Jesus: o que eu devo fazer? Olha, se alguém te ferir o rosto, ofereça outra face. Se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Se alguém lhe pedir a capa, ofereça a túnica. Jesus sempre mandou ir além das expectativas do que é real, humano, hoje. Ter uma só mente, um só coração, e ninguém considerava unicamente sua coisa alguma. Sabe aquela ideia da propriedade privada? Meu carro, minha casa, eu primeiro, minha vida. Na comunidade do corpo ressurreto de Cristo, movido pela graça, ninguém tinha nada, tudo pertencia a Deus. Era a comunidade que tinha essa consciência: tudo que nós temos está nas mãos de Deus. Trazendo para a nossa realidade, e a gente gosta, como igreja, hoje, de exaltarmos a igreja primitiva em muitas coisas. Essa é uma delas. Tem suas falhas também. Porque esta igreja, o Senhor falou: fiquem até que do alto sejais revestidos de poder, e depois sejam minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. O que Jesus está dizendo? Saia. E o que a igreja fez? Não saiu, ficou no tempo em volta daquela liturgia, até que veio a perseguição e a igreja foi obrigada a sair. A perseguição ali é Deus levantando e mexendo para a igreja, para que a igreja se
que a graça quer que nós façamos. Mas tem pontos que essa igreja tem muito a nos ensinar. Vamos pensar na nossa igreja hoje. Se formos aplicar o que essa igreja fazia na realidade de hoje, todos nós pegaríamos o que nós temos, venderia e colocaria aos pés dos apóstolos, no caso hoje da liderança da igreja, para que a liderança da igreja administrasse, onde todos os membros do corpo teriam de maneira igual, de maneira a atender suas necessidades. Ninguém passaria fome, ninguém estaria descoberto, ninguém estaria sem moradia, tudo era colocado à disposição do reino. É feito assim hoje? Não. Então a gente precisa acordar para a vida quando a gente olha para a igreja primitiva e falamos: naquela época é que era bom a igreja de Atos dos Apóstolos, a gente quer ser como a igreja de Atos dos Apóstolos. Fecha a sua boca, porque você não tem coragem para ser como a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu tenho que fechar minha boca, porque eu não quero perseguição na minha vida. Então, já que eu não quero perseguição, o que eu faço? Eu saio, vou pregar a palavra de Deus. Eu saio e vou viver o Evangelho. Porque a gente tem hoje uma igreja, e não é aqui, é em toda a nossa denominação, passando por um problema sério. Nós inventamos de um tempo para cá um olhar para dentro, quando Jesus nos chamou para fora. Olhar para dentro, a gente tem a campa dentro, tem dia do homem batista, dia da educação religiosa, dia do pastor, dia da esposa do pastor, dia de missões, dia de intercessão, dia disso, daquilo, mas não tem um dia de pregar o Evangelho nas praças. Dia da Bíblia, que antes a gente juntava as igrejas e ia para as praças pregar o Evangelho. Sabe o que acontece? O tempo nos mata. Quando a gente está na fase de namoro, início, casamento, não tem hora, não tem preguiça, não, olha, nada nos segura, porque a gente quer ver a amada. Você não vê a hora de receber um telefonema. É aquele cortejo, aquela coisa, aquela energia que te põe para cima. E aí, depois que você conquista, depois que você estabelece, em vez de você manter, que já está com você, o que a gente faz? Relaxa. Para. É uma preguiça. Exemplos. Você podia trabalhar a noite toda, a esposa está chegando, você faz o quê? Cata o carro, vai lá buscar no metrô. Elas podiam ter ficado em casa. Não, imagina, não é trabalho algum. Agora, depois de um tempo que a gente fala: vem de ônibus. Vem de ônibus. Quer ir num lugar, o que a gente fala? Você se importa se eu for? Se eu não for? Essa ideia de se eu não for é para saber se ela vai dizer ok, aí você está tranquilo, ou se pela cara dela você vai dizer melhor eu ir. Melhor eu ir. A mulher não esconde as emoções, tá? Nós é que lerdamos. Me perdoe os donos de plantão, nós lerdamos legal. Aí quando a coisa aperta, o que a gente faz? Acorda, reage um pouquinho, depois cansa de novo. O povo cansado da passar tempo. Agora vamos trazer para a igreja. Gente, a igreja de lá de trás, não vou nem falar dos outros movimentos. Eu acabei de passar pela igreja católica aqui na terra brasileira, eles já estão terminando o trabalho deles. E eu concordo com eles. Por mim, o culto seria 7 horas da manhã, 9 horas a gente ia para casa, daria tempo de fazer almoço, estaria sossegada, mas o negócio de sair meio-dia da igreja, para ainda correr atrás de alguma coisa, para depois voltar para a igreja, é uma loucura. Tá? A gente tem umas manias nossas que são extremamente complicadas de se administrar, mas não pode mexer. A gente passou a vida inteira falando de quem guarda o sábado e passando a dizer que o domingo era duro. A maior mentira que a gente falou hoje. Ananias mentiu e a gente não. Se o domingo é do Senhor, você não teria tempo para fazer visita, você não teria tempo para dormir depois do almoço, você teria que levantar de manhã, ter a sua devocional,
vir para a igreja, saindo daqui, você ia comer alguma coisa rápida, ia se preocupar com o evangelismo, voltaria para a igreja de novo e fecharia o dia com o Senhor, porque era assim lá atrás. Lá atrás o pessoal vinha para a IBD, tinha os ensaios, saía da igreja, tinha culto ao ar livre à tarde, voltava para a união de treinamento, já ficava com o culto à noite e saíam felizes da vida louvando ao Senhor. Então cada época, a sua igreja, a igreja de Jesus, ela tem os seus pontos fortes e os seus pontos também de debilidade, porque nós somos humanos. Mas quando eu olho para o que Deus quer das nossas vidas, eu fico olhando para esta igreja em alguns aspectos que uma era a mente, uma é o coração, ou seja, estavam unidos, estavam com a mente voltada para um objetivo: servir a Deus em comunidade. Servir a Deus em comunidade. Diz esse texto aqui que eles compartilhavam tudo, ninguém tinha problema nenhum, ninguém tinha dificuldade, não havia pessoas necessitadas entre eles. Aqueles que possuíam terras, aqueles que possuíam posses, traziam. Hoje é sofrimento na igreja do Senhor. Pessoas que têm as suas contas bancárias, vê a necessidade do reino, mas não tem o coração voltado para o reino. Tudo aqui pertencia a Deus e ainda pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Diz que entre esses havia um levita chamado Barnabé, um levita de Chipre, e esse nome Barnabé significa encorajador, alguém que tem o nome do Espírito Santo, que é aquele que encoraja, auxilia, é o paráclito, um ajudador. Ele vendeu tudo, porque vocês lembram que no Velho Testamento, não sei por cargas d'água esse levita tinha propriedade, porque no Velho Testamento o levita não tinha propriedade, as outras tribos é que sustentavam os levitas. Talvez este daqui, para dar um exemplo do que estava acontecendo dentro da igreja. Quando eu falo que a igreja tem um monstro de duas cabeças, eu quero dizer para vocês que nós temos aqueles que são o trigo e aqueles que são joio. Se parece com o cristão, parece que está no corpo, parece que vive a igreja, parece que é a igreja, mas o Espírito revela o seu coração. O Espírito revela. Não adianta mentir, fingir. Isso é muito complicado. Ontem a Lu me chamou a atenção, estava sentado naquele banco ali. Eu já estava agoniado, porque os corinhos de hoje é uma vontade de repetir, e não sai do mesmo lugar. Aí eu peguei e falei assim: então, é por isso que no céu, eu usei a palavra errada, pedi perdão. É por isso que no céu só vai ter cantoria. Ela não fala assim. Eu falei: não, vai ter louvor. Eu corrigi, vai ter louvor. Porque ela fala que nós pastores primamos pela palavra. Não, porque tudo de vocês é palavra. Essa mania de batista. Tem união de adolescente, vai estudar a palavra. Tem união de homem, vai estudar a palavra. Tem união das mulheres, vai estudar a palavra. Qualquer encontro que a gente faz, vai fazer o quê? Estudar. A gente aprendeu assim. Porque a gente entende que toda vez que nós abrimos a palavra, é quando Deus fala conosco. Certo? Mas os louvores de hoje, o cara fica... É um mantra. Repete. E tem gente que nas equipes de louvor gosta dessa repetição. Oh, meu Deus. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. Por uma única questão. Porque se a vida refletir o que está sendo falado, o que está sendo cantado, o que está sendo pregado, tem valor. Mas se eu for só da boca para fora, a palavra de Deus diz em Isaías: vocês me enchem a boca para me louvar, mas o coração não está comigo. O coração não está comigo. Este texto mostra um homem que tinha um coração com Deus. O que ele fez? Ele vendeu sua propriedade e pegou tudo que tinha e colocou aos pés dos apóstolos. Temos essa coragem hoje? Mas temos a coragem de vir à frente, tomar a palavra e ficar falando,
temos toda a teoria para ensinar as pessoas, nós temos toda a teoria regimental para explicar as coisas. Agora o viver, aonde está o viver? No capítulo 5 aparece um outro personagem que todos nós conhecemos, Ananias e Safira, que tinham posse. Eles tinham posse, eles tinham condições. Eles viram o que Barnabé tinha feito. Nós somos uma comunidade movida pela graça e que ninguém é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a vir na igreja, embora nós temos um estatuto que diz que você tem que frequentar os cultos. Quem é que diz que eu tenho que frequentar os cultos? Os estatutos, porque dependendo, não sei como é o daqui, se ficar 180 dias sem comparecer, a pessoa é desligada automaticamente. Tem que ser desligado. Mas na hora de desligar, nós que fizemos o estatuto, falamos, não, tem que eleger uma comissão para ir visitar a pessoa que tem 6 meses que não vem na igreja, para que a gente revele o nosso amor. Hipocrisia, mentira. Por quê? Porque isso foi nós que criamos. Aonde está que a comunidade do Cristo ressurreto seja um estatuto que pode falar para ela que ela não pode se ausentar por mais de 180 dias? A não ser por causa de enfermidade, a não ser por conta de estar viajando, a não ser por conta de ter um impedimento. Nós é que criamos essas coisas. Nós temos 2 tipos de pessoas aqui que revelam o monstro que nós temos dentro da igreja. Que apesar dessas coisas que acontecem, ainda é uma igreja movida pela graça, ainda é uma igreja que o Senhor derrama graça, é uma igreja que o Senhor opera milagres e sustenta o seu povo. Ananias viu o que Barnabé fez. Barnabé entregou tudo, talvez, como muitos fazem, quando percebe que algumas pessoas vêm ao gasofilácio, e aí a pessoa olha, muitas vezes que alguém vem com dinheiro na mão, né? Aí alguém quer, mesmo que não queira, ele olha, alguém deu 50, olha, alguém deu uma nota de 100, olha, alguém, nossa, deu R$2. Somos nós. A igreja de ontem somos nós, hoje. Ananias e Safira viu o que Barnabé fez e fizeram o quê? Vamos vender. Gente, de quem era a propriedade de Ananias e Safira? Uma vez vendido, de quem era o dinheiro? Deles. Existe alguma obrigação? Não. Mas eles fizeram, reteve parte do dinheiro para si, e os 2 sabiam disso, e o restante levou aos pés dos apóstolos. Aqui que Deus mostra que Ele é Deus, que sonda os nossos corações, que conhece a gente por inteiro. Deus sabe quem sou eu. Na verdade, não é aquele que está no culto, não é aquele que está de terra, não é aquele que cumprimenta as pessoas e tem toda uma lógica de trabalhar. Deus sabe o que vai no íntimo do meu coração. Diz Pedro aqui, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? O que Pedro está querendo dizer? Ananias, quando você aceitou a Cristo, tinha alguma obrigação? Estava escrito o que você deveria ou não fazer para esse tipo de comportamento? Não. Você está achando que isso aqui é um circo, que isso aqui é uma apresentação para que as pessoas vejam? O que Pedro está dizendo aqui é: a relação que você está fazendo agora não é comigo, é com Deus. Todo culto prestado é a Deus, toda forma de adoração é a Deus. Então não adianta chegar com lábios cheios de louvor, abrindo a boca, exortando e falando, se o coração não estiver em Deus. Se a minha oferta alçada no gasofilácio, ela é verdadeira ou não, não é o pastor, não é a liderança, não é o relatório financeiro, não é
você foi tomado por Satanás, porque aquele que acha que pode negociar com Deus, que pode subornar o Senhor, é brincadeira. Eu não conheço um pastor que não já tenha passado por isso. Eu já passei, e sempre vira e mexe vem alguém: pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor, eu devo dar o dízimo do bruto ou do líquido? Nas entrelinhas, esta pessoa está querendo que eu libere ela para pecar com menos dor na consciência. Ela quer que eu libere ela para pecar com menos consciência. Se eu disser do bruto, pode ser que ela não se agrade. Se eu disser do líquido, ela fala: ah, então era como eu pensava. O Senhor fez grandes coisas por nós. Eu não posso ser mesquinho com Deus. O culto que eu ofereço a Deus tem que ser verdadeiro, em espírito e em verdade. Tem pessoas que nem dão dízimo na igreja e continuam fazendo parte da igreja. Tem pessoas que escolhem adotar ministérios fora, porque não concorda com a igreja. Então, já que eu não concordo, o meu dízimo eu vou dar no ministério A, no ministério B, no ministério C. Deixa eu falar uma coisa: quem administra a casa do Senhor não sou eu. Tem um irmãozinho que eu conheço, eu não vou citar o nome dele. Ele era membro de uma igreja da Leste, aliás, que é Jardim Santana. E não concordando com algumas coisas, o que ele fazia? Ele pegava o dízimo dele e ele comprava de material de construção, porque ele queria que a construção fosse para frente. Aí eu falei para ele veio perguntar para mim, eu falei: você está errado. O dízimo é um ato de adoração e você entrega. Não é você que governa, não é você que dirige, não é você que vai dizer onde vai ser gasto e nem como vai ser gasto. Se quem administrou errado, ele vai prestar contas a Deus. Mas a minha parte eu fiz. O que foi que a Ananias e Safira fez? Querendo os tapinhas nas costas, querendo que o nome esteja na lista, porque tem gente que faz isso, ele dá um valor para que o nome dele conste lá, que ele não deixou de dar o dízimo naquele mês. Hipócrita, muquirana, diabólico, quem pensa assim, mesquinho. Porque como que eu posso esconder de Deus alguma coisa? Como? Pedro está dizendo: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo de Deus? Gente, não tem noção uma pessoa que se diz cristão e mente para Deus. Por isso que a relação ela esfria. Por isso que em alguns casamentos a pessoa fala para o outro assim: eu te amo, e a pessoa fala: não, nada, você não me ama, você está comigo por conveniência, você está comigo por causa da igreja. Eu já ouvi isso, irmão. Eu fui casado 23 anos com a mesma mulher, e teve momentos que ela questionava o meu amor, porque a frieza é muito grande. Agora isso é transferido para a igreja com muita facilidade. Eu lembro que eu falei para a Lu, quando a gente começou a conversar, eu falei: olha, deixa eu te falar uma coisa para você. Você nunca vai substituir a Rosa. Nunca. Agora uma coisa eu lhe garanto: você está recebendo um marido muito melhor do que ela recebeu. Porque uma coisa é na juventude, a gente está aprendendo e apanhando, tropeçando e caindo e crescendo muito. Hoje, se eu errar numa relação de casamento, é porque eu sou burro. Ponto. Assim é na casa do Senhor. Por isso que eu falo que a igreja tem dois monstros. Um se identifica com Cristo, e esse eu não posso chamar de monstro na ideia da palavra, mas o outro é aquilo que nós institucionalizamos, é aquilo que nós governamos, é aquilo que nós decidimos, aquilo que a nossa visão permite. Isso são todas as áreas da igreja. Se eu pudesse, pastor Josivano, se eu pudesse
Eu rasgava tudo quanto era regimento e estatuto, falava, vou fazer de novo. E colocava alguns condicionais. Você só vai poder fazer isso se isso aqui for contemplado. Vamos para o capítulo 8 do Evangelho de João. Trouxeram a mulher adúltera e os camaradas já estavam com as pedras. Os mais velhos tinham primazia de estar com as pedras maiores na frente. As primeiras pedradas já mataram. Eles já chegaram armados e disseram: a lei manda executar quem é pego em adultério. E a lei manda pegar o casal. São tão hipócritas que trouxeram só a mulher. Eu acho que o homem não tem participação nessa história. A lei manda matar, perfeito. E Jesus falou: pode matar quem não tiver pecado. Então, quando nós abrimos a Bíblia e abrimos um livro de regras do lado, tem que lembrar que a palavra de Deus é maior do que tudo isso que nós institucionalizamos. Uma igreja movida pela graça, ela é movida no amor, ela é movida na entrega total. Por isso que ela tem reflexo de gratidão, por isso que ela não para de sonhar, e por isso que ela não para de experimentar os milagres de Deus. Não é um circo que nós fazemos, não é uma dramatização. E infelizmente, você e eu precisamos perguntar: eu tenho sido Barnabé na casa do Senhor, ou eu tenho sido Ananias? No caso das mulheres, Safira. Quem sou eu na casa de Deus? Aquele que sabe caminhar conforme as regras do jogo, ou aquele que segue o Senhor? Para que a igreja continue sendo movida pela graça, ela tem que entender que a comunidade do Cristo ressurreto tem uma somente, um só coração. Tem Jesus. Tem Jesus. Não tem outros valores. Então, quem negocia com Deus, me perdoe a expressão, para quem serve, porque um Deus se adora, um Deus se presta culto. Deus não se negocia. Não se negocia. Ananias e Safira foi fulminado porque mentiu o Espírito Santo. A minha e a sua sorte é que nós temos a graça de Cristo que nos resguarda, é o nosso escudo salvador. Porque quando eu digo que amo a Deus de todo o meu coração, que ela quer de todo o coração, quando eu digo que sou membro desta igreja, é de todo o coração, ou eu estou ali, enquanto as coisas estão do meu jeito, se não me contrariarem, se eu não gostar eu saio, não concordo com o que a liderança está pensando, não vou dar o dinheiro, vou dar em outro lugar. É Safira, é Ananias. Mas enche a boca para cantar, enche a boca para exortar, enche a boca para dar uma aula, enche a boca até para pregar. Enche a boca para dizer que o seu casamento está nas mãos do Senhor. Olha que a Bíblia diz que se eu e minha mulher não estiver junto, a minha oração não passa do teto. Deus é tão bom que Ele fecha. Ele fala assim: você quer falar comigo? Conserta a tua vida primeiro, conserta a tua relação. Depois você vem falar comigo. De religioso, Jesus enfrentou muitos e ainda enfrenta hoje. Religioso nunca deixou de existir. Legalista nunca deixou de existir. Pessoas que querem barganhar com o Senhor nunca deixou de existir. Não é à toa que algumas igrejas usam esse mantra para dizer: se você não dá na casa do Senhor, o gafanhoto vai se levantar. Se você não oferta na casa do Senhor, vai gastar na farmácia. Já ouviram isso? Essas igrejas fazem isso para quê? Para que a pessoa, por medo, tome uma atitude, mas não é de coração. Se nós compararmos a viúva pobre ofertando e os ricos, a viúva pobre deu tudo que ela tinha, 2 moedas
que aos nossos olhos humanos seria insignificante. Quando Elias chega na casa daquela viúva de Sarepta, ela só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, e ela disse: nós vamos fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e morrer. Mas o servo de Deus falou: faça primeiro para mim. Ela fez o quê? Tudo. A gente muitas vezes negocia com Deus. Negocia o tempo. Se o culto de sábado foi até tarde, domingo de manhã não tem que ir na EBD? Imagina. É isso. Tem gente que não vem na EBD. Não vem na estudo de quarta-feira. Se vem no sábado, não vem no domingo. A gente negocia. Gente, cansaço. Não dá para medir. Cada um sabe o seu, né? Mas não vem. Mas no dia que vem, se acha o maioral. Se acha o maioral. É por isso que eu não posso ser radical. Porque no reino tem que ser o amor, não é isso? Porque as igrejas pentecostais têm muito a nos ensinar. Se você não vem, senta. Você não vai estar na frente, você não vai participar. E estou falando até de introdutor, tá? Porque o cara que está escalado para abrir a igreja tem que chegar antes, ele tem que ligar o som antes. Quem tem que estar na hora de começar o culto, está testando as coisas, o cara tem que chegar mais cedo, é obrigação sua. A igreja está aberta, está tudo já arejado, tudo ligado, já testou. Quando começar o culto, como é que é hoje? De qualquer jeito. Mas quando está aqui em cima, nossa, é tanto fervor, é tanto poder, é tanta alegria. Ananias e Safira chegaram com toda a alegria, com a sua oferta, ninguém sabia quanto que era, e falaram assim: nós vamos arrebentar a boca do balão, porque nós vamos fazer que nem Barnabé, nós vamos mostrar que nós também estamos juntos. Pedro chega e diz para ele: meu, essa propriedade não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava no seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Uma igreja movida pela graça. Um dos reflexos, a gente viu que é a gratidão. O outro reflexo, sonhar. E outro reflexo da graça, não mente. Uma igreja que não mente. E a área financeira é uma das áreas que mais mostra que tem gente mentindo para o Senhor. Porque os irmãos não veem. Mas a minha mente, toda vez que eu separo a minha oferta, ela diz: você está brincando com Deus. Agora eu fico mais preocupado com aqueles que administram o seu dinheiro, que não é seu, porque quem tem uma mente e um coração como comunidade entregava tudo, nada era seu. Não existe o meu, existe o nosso. Não tem eu, temos nós. Percebe a diferença? Às vezes nós vemos pessoas que têm lá as suas reservas e devem ter as suas reservas. É prudente ter as reservas, é prudente guardar para as horas difíceis da vida. Mas eu estou vendo uma necessidade. Quero trazer à memória o que aconteceu com a igreja do Indaiá. O pastor Natanael Mendonça, que está lá há 39 anos como pastor. Quando chegou naquela igreja, eles pagavam aluguel. Ele foi o pastor. O primeiro ministério dele foi lá, vindo de Brás Cubas. Ele dá esse testemunho. Eu falei: que interessante. E eles estavam numa campanha orando para adquirir um terreno para construir a igreja. E a igreja inteira se reuniu para orar por aquilo. Quando chegou em casa, a esposa fala com um dos membros da igreja, seu marido: bem, nós acabamos de sair da igreja e nós estamos orando em campanha de oração para que a igreja compre um terreno, e a gente tem um monte de terreno aí. Vamos doar um lote desse para a igreja. O primeiro terreno da igreja
veio depois de uma noite de vigília e de oração, quando o Espírito Santo incomodou o coração de algumas pessoas. Hoje parece que o Espírito Santo não incomoda. Tem gente que faz na sua vida o que quer, mente para Deus. Uma igreja movida pela graça não mente. Ela louva a Deus com sua voz, com a sua presença, com as suas respostas e com as suas ações. Ela não vive de encontros, ela não vive de momentos. E me perdoe o que eu vou falar, eu não posso ter esse desejo, mas se hoje tivéssemos ainda o agir de Deus como foi na época de Ananias e Safira, muita gente que hoje é bem visto na igreja cairia na porta. Eu não estou falando daqui, estou falando de tudo quanto é igreja. De gente que ergue as mãos e louva, ele faz a festa, cairia na porta. Porque não é um só corpo e uma só mente. Que Deus nos abençoe. Amém. Complete essa palavra em nossos corações. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Qualquer irmão ou irmã que sentiu o desejo de orar ao Senhor, se Deus tocou no teu coração, ore a Deus agradecendo por esse momento. Dízimos, é isso? Então, vamos orar e depois os irmãos, a gente pode cantar um corinho? Tem como pegar um violão lá, né? A gente canta a capela mesmo, a única pedido, e aí os irmãos que trouxeram os seus dízimos podem estar colocando aqui. Qualquer irmão e irmã sentiu o desejo de orar, foi tocado por Deus essa manhã, ore ao Senhor, oremos. Senhor Deus, Pai, diante da Tua presença, aqui estamos, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu amor. Amém, Jesus. E diante da manhã desse dia, que falasse aos nossos corações, como igreja do Senhor, através do Espírito Santo, administrado através da Tua vontade, Amém, na vida do Teu Filho. Como é bom, Senhor, ouvir a Tua graça. Como é bom, ó Pai, ouvir a verdade, porque é a verdade que liberta. É a verdade que transforma a vida para a glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado pela vida do Teu Filho que está na direção desse trabalho da Tua igreja. Que ele seja cada dia, cada momento revestido do Teu poder, sempre para trazer as condições da vida espiritual para a Tua igreja, através do Espírito Santo. Pai amado, abençoe essa Tua igreja, toma nas Tuas mãos, tira de nós toda circunstância de indefesa, enfieza, e coloca as nossas vidas, Senhor, como igreja, o fogo ardente dos altos céus, para que possamos viver a Tua graça, para que possamos andar na luz, como na luz estamos vivendo através de Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, por esta manhã desse dia. Muito obrigado pela vida da Tua igreja. Muito obrigado por esses anos que completou 55 anos de existência aqui nesse lugar. Muito obrigado, Deus, porque pelos reflexos que vimos, oh Deus, muitas gente já passaram aqui e deram a sua vida no trabalho do Senhor. E agora, Pai, tira toda a frieza dos nossos corações, das nossas mentes, para que possamos trabalhar e viver no sonho verdadeiro que Tu tem para cada um de nós. Amém. Nós Te louvamos, nós suplicamos. Oh Deus, somos muito gratos, porque pertencemos